Queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Jorge Olímpio, boa noite. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, ainda que virtualmente. Espero que em breve a gente possa se ver, no presencial. Mas enquanto isso, vamos nos unindo em coração, nos unindo em vibração neste momento. Antes da gente começar a palestra, vamos fechar os nossos olhos. Inspirar, respirar, sintonizando com a presença amiga da espiritualidade benfeitora, sintonizando com a presença doce e amorosa do nosso Mestre amado Jesus. Nós pedimos que Ele nos ilumine ao longo dessa noite, que Ele envolva os nossos corações e os nossos pensamentos, para que as suas lições de amor possam fazer morada em nosso interior, para que a sua luz possa ser semeada nos terrenos de nossos corações e que estejamos sempre ao lado deste Mestre na caminhada para a nossa felicidade. Que assim seja. Pois bem, meus amigos e amigas, o tema dessa noite, da nossa palestra é: quem é o homem de bem? Quando a gente pensa inicialmente nesse questionamento, e a nossa palestra está sendo baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Quando a gente está iniciando, por exemplo, na doutrina espírita, ou ainda nem frequenta uma casa espírita, apenas está estudando e pega essa passagem, do capítulo 3 e lê. Eu lembro que quando eu lia das primeiras vezes, eu pensava assim, poxa, essas qualidades desse homem de bem, será que são possíveis, para a minha vida? Será que a gente pode encontrar esse homem de bem na sociedade que a gente vive? E parecia ser muito distante, nessas leituras iniciais, vivenciar esse projeto. Não que hoje a gente já esteja vivenciando, a gente vai ver as características do homem de bem por completo, tudo que ali está. Não estamos tão próximos. Mas a gente precisa contextualizar esse item, dentro do capítulo do Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos. Então, antes da gente passar de imediato para os caracteres desse homem de bem, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, no que está escrito ali e trazer reflexões sobre, as características desse homem de bem, a gente precisa entender em que contexto ele se situa no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, como eu falei, o capítulo 17 é o capítulo chamado Sede Perfeitos. E ele traz inicialmente uma passagem, de Mateus, e em seguida vai vir vários itens comentando essa passagem. Eu vou ler só um pedacinho da passagem para a gente ir se norteando, nessa reflexão. Então, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versículos 44, 46 e 48, há uma frase do Cristo que diz o seguinte: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se a gente pega a análise da palavra perfeito, nos estudos, da Federação Espírita Brasileira sobre este capítulo, o colaborador traz uma tradução do aramaico para o grego da palavra perfeito, Perfeito como teleios, e é um adjetivo que quer dizer acabado, completo, aquele que alcançou o objetivo. Então, Deus, um atributo de Deus é essa perfeição, Deus é infinito. Deus é essa perfeição absoluta. Quando Jesus nos diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, a gente, hoje em dia, não vai mais ler essa passagem num sentido literal,
Porque como criaturas, nós não teríamos como alcançar essa perfeição absoluta, não teríamos como nos igualar a esse Criador. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Né? Com sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele nos traz uma perfeição relativa, que é a perfeição que a gente pode alcançar. Né? É uma perfeição dentro das nossas possibilidades evolutivas ainda. Lembremos que somos ainda espíritos imperfeitos que estamos vivendo, encarnados, em um mundo de provas e expiações, né? Nós ainda, na escala, né, de evolução dos mundos, a gente ainda não chegou nesses mundos felizes, nesses mundos perfeitos. A gente ainda vive numa vibração em que ainda há sofrimento, né? E que ainda a gente ainda consegue perceber muitos espíritos em erro. Nós, inclusive, erramos muitas vezes. Então, a gente não pode se cobrar uma perfeição instantânea, uma transformação imediata, né? Vivemos, óbvio, sob uma lei do progresso que nos convida e nos diz que a evolução, a trilha da felicidade é o destino de todos os espíritos, mas lembremos que a evolução não dá saltos. A lei do progresso ela é processual. A gente vai dar um passo de cada vez. Cada encarnação nossa é uma oportunidade nova para a gente ir aprimorando, né, os nossos atributos do espírito, para a gente ir aprimorando, vencendo os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E nesse capítulo 17, ainda em outro item, né, no item 7, que fala sobre o dever, os espíritos nos dizem: o dever cresce e irradia sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Então, ou seja, a gente não vai alcançar essa perfeição absoluta. A gente sempre irá progredir. Até o espírito mais evoluído sempre terá no que se melhorar, no que se aperfeiçoar. Então, a gente tem que ter em mente inicialmente isso, que a gente está num processo de caminhada, que é incessante, que é gradual, né? A gente não vai atropelar etapas, é um passo de cada vez. E como a gente trilha essa perfeição? Ainda nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o Cristo nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, orai pelo que vos perseguem. Observemos aí nessas instruções, né, do Cristo, que o Cristo sempre coloca a trilha desse caminho para a perfeição numa relação. Tem sempre o eu em relação com o outro. Então, eu irei amar quem? Os inimigos, que são os outros. Eu preciso fazer o bem para aquele que me tem ódio. E quando a gente fala, né, pensa que a gente vai fazer o bem para o que tem ódio, a gente está incluindo também aqueles que amamos, né? Então, fazer o bem a todas as pessoas. E a gente vai orar por aqueles que vos perseguem. O Cristo coloca o grau mais difícil dessa relação, que é o nosso inimigo, justamente para a gente caminhar nessa trilha de uma forma mais profunda, mais elaborada. Porque amar o amigo, né, por orar por o amigo ou pelo mais próximo, fazer o bem para aqueles que amamos, a gente já sabe fazer, né? Então, qual é o estalo para a gente continuar nessa evolução, nesse progresso? É justamente passar por aquela porta estreita, né, que é amar o inimigo. Mas o que a gente pode observar aí é que é sempre a relação do eu com o outro. Ou seja, a gente não vive isoladamente. Quando a gente pensa nesse homem de bem, o homem de bem não está lá, isolado, totalmente em estado de sublimação,
né? Não. Ele é um homem que ele está no mundo, que ele vivencia as relações com o mundo material, com as pessoas, com ele mesmo, com Deus, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, ainda nesse evangelho também, nesse capítulo 17, no item 10, que fala sobre o homem no mundo, os espíritos nos dizem que o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Então, a gente tem que sempre lembrar que é o eu com o próximo. Interessante depois vocês lerem todo o capítulo, porque é um capítulo muito rico, né? Muito que a gente vai falar sobre esse homem de bem se relaciona com os outros itens do capítulo 17, tá bem? Mas vamos lá, então, para o homem de bem. Vamos pensar nesse homem de bem, não no homem de bem, o gênero homem, né? Mas em relação a feminino e masculino, mas o homem de bem como um ser humano de bem, como uma pessoa de bem, tá certo? Lembrando sempre disso. As características, né, do homem de bem, ela vai nos dar caminhos para a perfeição. Então, eu vou trazer aqui algumas passagens. Esse item é extenso, não vai dar para a gente trabalhar todas as características aqui, mas vamos pegar algumas para a gente poder ir discutindo, tá? Primeiro eu vou ler uma passagem aqui que diz o seguinte: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei de justiça, amor e caridade, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então vamos começar. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. No capítulo referente, né, à lei divina, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos apresentam que a lei divina que vai concentrar todas as demais é justamente a lei de justiça, de amor e caridade. A lei divina, ela está dividida em 10 leis, né, 10 outras leis que nos mostram a aplicação prática dessas regras, dessas leis, né, que comandam o equilíbrio universal, né, a harmonia do universo. Então, a lei de justiça, amor e caridade é colocada como a mais importante. Ela vai concentrar todas as outras. E a justiça, o que os espíritos nos dizem, né, no Livro dos Espíritos, sobre a justiça? Consiste no respeito aos direitos de cada um. Quando a gente fala em respeito aos direitos de cada um, é compreender, né, os limites, as fronteiras que a gente pode atravessar em relação ao outro. E consiste também em deixar o outro ser como ele é. Respeitar o grau de evolução que o outro se encontra. Respeitar o momento de cada um, assim como Deus respeita o nosso momento. Assim como Ele nos ama, como Ele aguarda o nosso processo de amadurecimento. Então, é você compreender o outro, é respeitar os direitos do outro. E o amor e a caridade são justamente esse complemento da lei de justiça. É como se fosse a concretização dessa lei de justiça. Porque quando a gente ama o próximo, a gente busca fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E, além disso, a gente busca fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Então, a justiça nos convida a essa relação de reciprocidade, né? Essa relação de troca. O outro atributo do homem de bem é se interroga sua consciência sobre os próprios atos. Essa passagem é importante a gente analisar, porque se esse homem de bem está questionando a si mesmo, se ele está interrogando a sua consciência, isso indica que ele está construindo a sua perfeição, né?
ele não é aquele ser que acha que já sabe tudo, que já tem todas as qualidades, que não precisa mais evoluir. Não, ele está se questionando, ele está buscando se conhecer. E Kardec aí, ele coloca a consciência individual, né, humana, como a juíza dos próprios atos. A nossa consciência, ela vai se aprimorando a cada encarnação. Então, essa autoavaliação que a gente faz, né, essa busca do autoconhecimento, ela também vai estar limitada ainda ao nosso adiantamento moral. Porque é importante a gente lembrar disso. Porque, obviamente, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que desconsiderar os erros, não. A gente tem que estar atento aos erros, aos defeitos que ainda temos, às imperfeições, mas a gente tem que ter cuidado com a autocobrança muito rígida, muito excessiva, que nos paralise, né? Que nos caia só no discurso da lamentação, da autoagressão, da culpa. A gente precisa compreender que a gente está num processo de crescimento, que ainda nós vamos errar. E a gente precisa seguir adiante, né? E assim, a gente tem que lembrar que a lei de Deus está escrita na consciência. Nesse mesmo capítulo que fala sobre a lei divina no Livro dos Espíritos, a gente tem essas informações mais detalhadas. Então, assim, as leis estão em nós, porque somos, né, obra desse Criador. As leis divinas vão estar refletidas em nós, né? Lembrem que as leis divinas, elas vão regular tanto a vida material quanto a vida moral, porque Deus está em tudo. Deus está na natureza, Deus está no nosso pensamento, na inteligência, né? Nos processos imateriais. Então, a nossa vida do corpo, a nossa vida orgânica, a nossa vida espiritual, ela reflete Deus. Ela é manifestação desse Deus. Então, essas leis divinas estão em nós. Só que a gente ainda, no nosso grau de evolução, a gente não consegue ainda ter total clareza sobre elas, porque isso vai vir aos poucos. Tanto que na questão 617 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é permitido ao homem se aprofundar no conhecimento das leis de Deus? E os Espíritos nos dizem: sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. A gente não vai conseguir, numa única encarnação, se aprofundar totalmente em todos os processos divinos, né? Em todas as leis divinas. Não. Todas as leis morais. Não é possível numa única encarnação. Isso nos mostra o quê? Que a gente precisa ter paciência. Paciência com os nossos processos. Lembrem sempre disso. A gente está numa caminhada. Outro atributo do homem de bem ele se pergunta se ele não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Isso nos convida a pensar em toda ação diária como oportunidade de trabalho. Trabalho, no Livro dos Espíritos, está descrito como toda ocupação útil. Então, toda oportunidade em nossa vida, todo momento da nossa vida, é uma oportunidade para a gente ser útil, é uma oportunidade para a gente fazer o bem. Todos os segundos da nossa vida. Então, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? E quando a gente fala no trabalho como ocupação útil, é tudo que nos leva ao bem. Nos leva ao bem, nos leva à elevação espiritual, ao bem do próximo. Se eu estou vendo um filme que faça reverberar em mim coisas positivas, né? Sentimentos de amor, reflexões sobre a responsabilidade com o próximo, isto é uma forma de trabalho também, tá? Então, toda ocupação útil vai ser trabalho. O homem de bem se interroga sobre o uso desse tempo, sobre a oportunidade de ser útil, se ele está aproveitando. Também se interroga se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele, que é o que eu falei antes sobre a aplicação da justiça, né? A aplicação prática da caridade.
Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe sem a sua permissão, sem a permissão de Deus, nada acontece. Essa também é uma passagem que está no item 3 e mostra relacionamento de confiança com esse Deus. Se somos manifestação de Deus, nós a cada dia mais precisamos buscar nos aproximar dessa natureza nossa divina, né? Manifestação dessa natureza divina. O exemplo mais perfeito que a gente tem, né, dessa intimidade com Deus é o próprio Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam que a doutrina que o Cristo ensinou é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino. É bonita essa passagem, né? Quando nos mostra como Cristo estava manifestando essa essência divina. Ele estava animado do Espírito Divino, envolvido, né, nessa natureza. Cristo tinha consciência da sua natureza espiritual mais profunda, que é justamente esse espelhamento, né, de Deus. E a gente precisa buscar manifestar essa essência divina. É a gente compreender que esse Deus não está lá longe, não está distante, ele está em tudo que nos rodeia. Em tudo, em todo gesto de amor e bondade. Em todos os espíritos sem exceção. E a gente precisa lembrar que nenhum espírito está afastado de Deus. No livro A Gênese, né, no capítulo 2, no item 34, tem uma passagem muito profunda sobre essa relação de Deus conosco e de nós com Deus. Eu vou ler essa passagem para a gente refletir. Ele diz o seguinte: Deus, sendo a essência divina por excelência, pode ser percebido em toda sua claridade pelos espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Então, os espíritos mais puros, eles conseguem compreender Deus em toda a sua claridade. Aí ele continua: se os espíritos imperfeitos não veem a Deus, não é que eles estejam mais distante que os espíritos puros. Assim como os espíritos puros e como todos os seres da natureza, os espíritos imperfeitos estão mergulhados no fluido divino. Somente suas imperfeições são véus que lhe furtam a visão, e quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Então, nenhum espírito está longe de Deus. Talvez a gente ainda, talvez não, com certeza, a gente ainda não o perceba na sua inteireza por conta das nossas imperfeições, que nos impedem, né, compreender o quão profundo é o amor de Deus por nós, a misericórdia divina, o respeito que Ele tem a nós como seres. Respeita tanto que nos dá o livre-arbítrio, né, que nos dá a liberdade para agirmos e atuarmos, construirmos o nosso futuro, né? Então lembremos disso. Não é porque somos ainda imperfeitos que estamos distantes de Deus. Não, não estamos distantes de Deus. Só precisamos, a cada ato, acordar, né, para essa filiação, né, para esse sentimento de ser filho e ser filha desse Deus, que confia, né? Pensem numa criança que, com uma relação saudável com seus pais, ela confia no que seu pai está falando, né? Ela confia totalmente. Ela tem esses pais como porto seguro. E é isso que a gente precisa construir com Deus. Outro atributo do homem de bem é: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem exceção, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A gente viu o relacionamento do homem de bem com Deus, viu o relacionamento de bem com ele mesmo quando interroga a si mesmo,
né? E agora a gente vê esse homem de bem se relacionando com o outro, num relacionamento de reconhecimento de si mesmo no próximo, porque ele vê irmãos seus. Para ele não importa a raça, crença, eu acrescento aqui gênero, né? Não importa a orientação sexual, não importa a diversidade desse irmão. A única coisa que importa para o homem de bem é reconhecer nesse irmão a sua humanidade. Então, é um convite, né, em tempos de tanta intolerância, a gente perceber como é que a gente está agindo com o nosso próximo. A gente está deixando o próximo ser quem ele é. Então, a gente vê vários atributos: a fé em Deus, a humildade, né, solidariedade, a indulgência, o perdão das ofensas também está listado. No fim dessa passagem do homem de bem, os espíritos esclarecem que esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, isso é importante, o esforço contínuo. A gente não precisa obrigatoriamente já ter alcançado todas essas qualidades, e talvez a gente ainda não alcance, né? Numa única encarnação. Mas quais são os homens e mulheres de bem possíveis que a gente que está ao nosso alcance? Né? Hoje, como eu posso ser uma mulher de bem? Como eu posso ser um homem de bem? Quais são os recursos que eu tenho? Ainda tenho limitações? Vou me forçar a amanhã já estar completamente transformada? Não. Seria uma violência. Né? Seria uma violência com os nossos processos, porque a gente precisa acolher, né, os nossos processos, que são graduais. E aí eu vou pegar só um pedacinho, né, de outro item desse capítulo que fala sobre os bons espíritas, já que estamos aqui, né, falando sobre o Cristo num viés, numa perspectiva do Espiritismo. Os espíritos nos esclarecem que que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Veja, a gente está num processo de caminhada. Então, o espírita, ele ainda não é perfeito, né? Ser espírita é um caminho para alcançar a perfeição, assim como outras vertentes espiritualistas, filosóficas, religiões, também estão nesse caminho. Ou aquele que nem tem uma crença específica, né? Mas que esteja praticando o bem, praticando a caridade, também está nesse caminho. Está todo mundo no mesmo barco, né? Buscando, caminhando. Por isso a gente precisa ter auto-perdão, ter paciência conosco. Deus, ele não está pedindo para a gente, os espíritos não estão exigindo de nós essa transformação instantânea. Então a gente precisa acolher as nossas conquistas e também acolher as nossas dificuldades. Como eu falei, seria uma violência se a gente não respeitasse os limites que a gente tem. A gente ainda tem limites. A gente ainda não consegue fazer determinadas coisas. A gente ainda tem traumas que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa olhar com mais compaixão, né? Aprender com as nossas dificuldades, ouvir, poxa, por que eu reajo de determinada forma quando acontece uma situação específica? Por que aquela pessoa ainda gera em mim uma perturbação? Por que quando eu sou confrontada com um desafio novo, me vem um medo enorme, né? Os medos da gente, as dificuldades precisam ser acolhidas, precisam ser cuidadas para que a gente possa ir tratando de cada uma delas e avançando na nossa caminhada.
Ou seja, em resumo, a perfeição é um processo a ser vivenciado. Essas características todas que a gente viu aqui sobre o homem de bem, a gente vai alcançando num processo gradual. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aproveitar as oportunidades cotidianas, né? Porque a gente está vivendo no cotidiano. A gente não está vivendo no futuro. Ah, eu só vou fazer um trabalho específico na casa espírita se eu vencer essa imperfeição. Não dá para a gente esperar, né? E quando eu falo trabalho na casa espírita é um exemplo para tudo na vida, né? Para nos reconciliarmos com o próximo, para acreditarmos em nossa potência, sabe? A gente não precisa estar pronto, a gente precisa agir. Claro, a gente precisa se planejar em algumas coisas, mas a gente precisa agir um passo de cada vez. E aí a gente vai ajustando no caminho. Não deu certo em algum ponto, a gente recalcula essa rota, né? Como um GPS. Não deu certo em determinada situação, algo eu fiz errado ali num relacionamento que eu tenha com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Com um companheiro, uma companheira, com um amigo. O que é que eu preciso ajustar? Então a gente vai fazendo ajustes em nossa vida, né? Vamos lembrar que cada um faz o seu melhor de acordo com o estado evolutivo que se encontra. Isso nos ajuda a nos cobrar menos de nós e a cobrar menos do outro. A entender que cada um vai ter um momento, né? Cada um vai despertar num tempo específico. E a gente precisa ver a beleza disso também, né? Porque somos diversos. Às vezes eu já avancei num ponto, já me percebo com determinada qualidade, e talvez o outro ainda não tenha essa qualidade, mas talvez o outro tenha, né, uma virtude que eu ainda não alcancei. E Deus, né, não vai nos tratar diferente por causa disso. Não vai deixar de amar um filho seu porque aquele filho erra. Imagine se um pai deixasse de amar um filho a cada vez que ele erra. Esse pai vai tentar educá-lo, né? Cada um, então, está fazendo o seu melhor. Hoje, nós somos o melhor que podemos enquanto espíritos. Vamos nos lembrar disso. Lembrar também que as quedas fazem parte de toda a caminhada. Toda a caminhada. Então, lembremos que perfeição é diferente de perfeccionismo. Hamed já nos diz isso. O espírito Hamed. O perfeccionismo, ele nos traz cobrança, ele nos traz inquietações, né? Porque a gente está sempre querendo ali fazer o perfeito, sendo que o perfeito a gente sabe que vai ser impossível neste momento, mas aquela rigidez, sabe? O perfeccionismo leva a uma rigidez, e se sai daquele plano ali, a gente já entra em desajuste, a gente entra em desequilíbrio, então não é isso, né? O Cristo não quer perfeccionismo, os bons espíritos, Deus não quer perfeccionismo de ninguém. Quer que a gente se esforce, quer que a gente compreenda os nossos processos, né? E nesse meio todo que a gente olhe para o nosso próximo com amor. Então a gente se pergunta agora, quem é o homem de bem, né? Depois que a gente já analisou um pouquinho, refletiu aqui, você é capaz de responder quem é o homem de bem, né? Você se reconhece em alguma conduta do homem de bem? Se a primeira resposta que veio na sua cabeça é não, eu peço a você que busque na sua memória algum ato de bondade que já tenha praticado. Certamente você vai encontrar. Já é um passo, né? Já é um começo. E na nossa análise diária, a gente vai observar os atos que, né, nos afastam desse modelo do homem de bem, claro, mas a gente tem que buscar também reconhecer os atos que nos aproximam dessa realidade, né?
nos aproximam dessas características que a gente viu aqui um pouquinho. E para a gente finalizar, eu trago uma passagem de Hamed, do livro Renovando Atitudes, para a gente refletir, para a gente nos aprofundar um pouco mais. Ele nos diz: as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então vamos ver a beleza desse processo, né, dessa transformação, perceber como é bonito a gente se transformando aos pouquinhos, nos respeitando, nos amando e buscando cada vez mais avançarmos no nosso caminho evolutivo. Bem, meus irmãos, esse foi o nosso diálogo da noite. A gente espera que essas lições do Evangelho possam cada vez mais estar presente, né, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui conversando e que o Mestre Jesus faça morada em nossos corações. Que assim seja. Um grande abraço para cada um e cada uma de vocês.